Alegria poder reencontrá-los. E hoje trouxemos esse tema, planejamento reencarnatório, o retorno à vida corporal, porque muito a gente fica pensando, né, sobre aqueles irmãos que desencarnam em certo momento da nossa existência, que nos despedimos deles momentaneamente e que sabemos que vamos reencontrar. Mas como será esse encontro, esse novo encontro? E quando será? E de que forma vamos encontrá-lo? Isso a gente ainda fica pensando bastante. Será que vamos reconhecê-los? Aquele quem eu tanto amo, será que eu vou reconhecer quando eu estiver de frente com ele? Vamos pensar naquela pessoa que a gente muito amou na nossa trajetória. Será que a gente ficaria confortável de passar por ele na rua e sequer notar que era ele? Será que temos essa possibilidade? Então, trazendo esses raciocínios e esses questionamentos que muitos trazem até nós, né, nos chegam, que a gente resolveu parar um pouco e estudar novamente o planejamento reencarnatório. E é interessante que Kardec pergunta à espiritualidade: em que se funda o dogma da reencarnação? E a espiritualidade responde, né? Só que a gente tem que parar um pouquinho e pensar, ele fala de dogma. E quantas vezes a gente ouve falar que a doutrina espírita não tem dogma, não tem ritual, não tem sacerdote, não é assim? E por que Kardec, então, lá na questão já 171, pergunta à espiritualidade, depois de tantos estudos, e afirmar que não existe um dogma, ele pergunta à espiritualidade em que se funda o dogma da reencarnação. E a espiritualidade responde: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, em que se funda o dogma? Se a gente puder dizer que o Espiritismo tem um dogma, é que todos nós vamos chegar à perfeição. Porque dogma é aquilo que ninguém foge, que é algo dito certo e que todos nós vamos ter que passar. Então, as outras religiões têm vários dogmas, que é tido como aquilo que a gente não pode negar ou se colocar contra. Se a doutrina espírita tem um dogma, é o da perfeição. Chegaremos todos à perfeição. E para isso, temos formas de alcançá-la, proporcionando provações na vida corporal. Então, se tem algo que ninguém vai fugir, é perfeição e reencarnação. O restante, cada um vai optar de como chegar a essa perfeição e como lidar com a sua reencarnação. Mas não podemos fugir da reencarnação, porque ela é o método da gente sublimar, da gente refazer, da gente reconstruir, da gente modificar a forma com que a gente vive e que já percebemos que muitas vezes não dá muito certo. Então, temos outra oportunidade, que é a reencarnação, e assim, em cada oportunidade nova, vamos reconstruindo ou reajustando com aquilo que fizemos. Então, Kardec pergunta qual é o dogma no sentido literal da palavra. O que a doutrina espírita vem ensinar e que eu não posso fugir, que não tem como eu deixar passar ou como recusar como uma verdade. Porque o restante a gente pode pensar, será que é assim mesmo? Será que não é? Agora, a perfeição e a reencarnação, ninguém foge. Sua justiça, porém, lhes concede. Vou ler aqui, que fica mais fácil, que eu fico olhando para vocês. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Imagina se a gente tivesse que dar certo uma única vez. Você tem uma chance.
Agora você tem que ir lá e acertar tudo. Você ainda não conhece tudo. Você ainda não sabe os desafios que pode encontrar. Você ainda não se conhece profundamente para garantir que uma vez é suficiente. O ideal seria que planejássemos tudo para que em uma vez a gente acertasse e pronto, acabou, né? Assim, é como a gente fazer prova na escola, né? Seria tão bom se fosse só 10, 10, 10. Mas a gente garante que tirou 10? Quando a gente sai da prova, a gente tem certeza? Não, né? Às vezes a gente erra até o nome na hora de escrever. Outro dia aconteceu isso, o pessoal ficou até rindo de mim. Eu fui escrever o meu nome e escrevi do marido. Por quê? Não sei. Mas escrevi do marido com nome e sobrenome. Vê se pode uma coisa dessa. Então, se fosse prova, eu já tinha errado até o nome. Será que a gente pode garantir na reencarnação que a gente vai fazer tudo certo? Não, não vai. Então, a gente precisa pensar que essa nova chance é nela que se funda a justiça de Deus. É ali que a gente pode perceber como Deus é justo e amoroso, como é misericordioso, porque Ele olha para a gente e sabe que a gente erra, mas fala, vai lá de novo e tenta, pode ir outra vez. É só um ser muito amoroso que faria isso, porque nós teríamos a mesma paciência. Será que a gente daria uma outra chance? Então, Deus, que é amoroso, bom e justo, sabendo que a gente erra, nos permite voltar. E reencarnamos. Qual que é a proposta? Vamos acertar. Porque será que alguém reencarna para errar? Eu vou reencarnar, vou tomar de um corpo físico, vou constituir uma família, vou para uma família e vou chegar lá e vou errar tudo. Será que a gente pode falar isso? Não, a gente vem para acertar. A gente planeja tudo para dar certo. Por que que a gente erra? Aí alguns falam assim, é porque eu não lembro o que eu planejei. Se eu lembrasse, estava tudo certo. Se a gente lembrasse, estava tudo certo. A gente ia ler lá o planejamento e vai, concordo, 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 vou fazer, vou fazer, vou fazer. Ou a gente ia ler e fala assim, não fui eu que escrevi isso aqui, não. Pode ter certeza, alguém anotou aqui para mim. Não fui eu. Porque os nossos reajustes, às vezes, são muito profundos. E na hora que começa a chegar, como diz o pessoal, a conta, a gente sempre coloca para outra pessoa. Não, não era eu, não. Então, lembrando ou não lembrando, a gente ia querer fugir dele. Pode ter certeza que o nosso planejamento, de vez em quando, vem ao nosso subconsciente. De vez em quando ele vem com uma ideia de falar assim, eu devia fazer isso. Eu vou deixar para depois. Eu devia fazer isso, mas não estou pronto, não. Eu devia fazer isso. Ah, mas eu não estou em condição. Eu preciso me preparar mais. A gente não faz isso de vez em quando? Né? Será que não é o nosso planejamento reencarnatório que está falando, vai, faz, já está na hora. E a gente não está dando um jeito de fugir? Então, lembrar ou não lembrar, aquele que tende a fugir do seu planejamento vai fugir da mesma forma. Então, a gente não lembra justamente para não ter uma desculpa de não fui eu. As coisas vão acontecendo no tempo exato que tem que acontecer. Cabe a cada um de nós estar atentos ao chamado desse planejamento. E como que a gente sabe se é um chamado do planejamento? Muitas vezes aquilo vem várias vezes como oportunidade para você. Alguém que te convida ao trabalho, e a primeira vez você falou, ah, não tenho tempo. Aí aquela pessoa insiste, te convida de novo. Aí você fala, ah, não estou pronto. Aquela pessoa insiste e te convida outra vez. Aí você fala, nossa, que chato, né? Já nem passa perto dele para não ser convidado. Será que esse convite reiterado não é o seu planejamento te convidando? Olha, você falou que ia fazer. E isso não é só o trabalho espírita. Qualquer trabalho na nossa vida. Qualquer ação na nossa vida.
Muitas vezes é a família te convidando a ceder um pouco mais. É a família te convidando a participar um pouco mais. Olha, nós vamos ter que resolver tal questão. Aparece lá para ajudar a gente. Ah, mas hoje eu não posso. A gente passou para outro dia. Aparece lá para ajudar a gente. Ih, mas justo nesse dia que eu já tinha marcado. E assim a gente vai percebendo no nosso trabalho formal. Às vezes chega aquele companheiro que fala: olha, eu precisava de ajuda nisso aqui, eu não sei fazer. Ah, mas isso é sua tarefa. E depois ele volta falando: não consegui. Ué, mas vai se capacitar. E você tem a solução, às vezes, daquela questão. Será que você não foi colocado no caminho dele para auxiliar? Vai ver que no seu planejamento reencarnatório estava justamente esse dia. Você seria mais fraterno, mais caridoso, mais atencioso, para te testar, te provar naquela virtude. E você deixa passar, porque você sempre acha que o planejamento reencarnatório vai ser algo estrondoso. Só quando eu for missionário que eu tenho um planejamento reencarnatório. E não é assim. Todos nós temos nossos mentores e os nossos planejamentos. Aqueles que são missionários são aqueles que vão mudar a humanidade. Esses têm um planejamento muito mais intenso. Os nossos são convites do dia a dia. E a gente deixa passar esperando aquele grande convite, aquele grande momento da nossa reencarnação. A nossa reencarnação é feita de pequenos momentos. E que a gente vai deixando. Aí depois volta para o mundo espiritual e fala: nossa, eu fui lá para fazer nada. Quantas vezes você foi convidado, né? Então a gente vai ver, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças é a doutrina espírita, pois que nos oferece meio de resgatarmos os nossos erros e as nossas provações. A razão nolo indica e os espíritos a ensinam. É razoável a gente pensar que não existe reencarnação? Independente da gente estar na doutrina espírita. Será que a gente entende justiça de Deus vendo uma pessoa nascendo com dificuldades físicas, nascendo em meios com muita dificuldade financeira e outros nascendo já em ambientes que eles não vão precisar de preocupar com a vida deles durante essa encarnação inteira, sem nenhuma doença, com facilidade financeira, com tudo isso? Será que a gente entende justiça olhando esses dois parâmetros, sem pensar em reencarnação ou reajuste? Será que é razoável para o nosso pensamento achar que está tudo certo? Que um merecia mesmo e outro merecia mesmo, sem pensar na justiça? Será que a gente pode entender uma criança que já nasce lutando para sobreviver, enquanto outra tem todas as facilidades? Será que a gente pode entender isso? Alguém que não tem como se estabelecer nesse mundo porque tudo lhe falta. E o outro porque tem tudo, nem pensa que existe mais alguém além dele. A gente tem que entender que de algum momento isso surgiu. Por algum motivo esse reajuste veio. Só assim a gente entende um Deus amoroso. Porque senão a gente vai entender um Deus que gosta mais de um do que do outro. Para um, ele deu tudo. E para outro, ele não deu nada. Então, para a gente entender o amor de Deus e a justiça, a gente tem que entender que o causador das diferenças somos nós mesmos. Estamos em reajuste. Aí a gente pode pensar, quando é definido o momento da reencarnação? Como que é definido isso? Que hora que eu viro e falo assim, vou reencarnar. Decidi aqui, estava à toa, né? Vou reencarnar. Será que a gente faz assim? Será que é dessa forma? Quais são as condições que determinam o que é chegada a hora do retorno à vida corporal? Então, se não é assim, eu que decido, não estava fazendo nada e vou reencarnar,
Então, o que que me faz perceber que é a hora de reencarnar? Podemos selecionar as provas e experiências que vivenciaremos no plano físico? É a gente que define isso? É a gente que vai buscar? É a gente que fala isso eu quero, aquilo eu não quero? São questões que a gente fica pensando quando a gente fala em planejamento reencarnatório. Que critérios são utilizados, por exemplo, para a escolha dos nossos pais? É a gente que escolhe? Ou alguém escolhe para a gente? Como que será isso? É a gente que fala, eu quero ser filho desse e desse? E por que que alguns escolhem ser filho desse e desse e nunca encontrar com esses dois? São deixados e depois adotados, ou às vezes nem adotados? Que escolha foi essa? Eu quero ser filho desse e desse, mas não quero com eles, não. Ou aquele que escolhe, eu quero ser filho deste, deste, sendo que às vezes ele é de proveta. Que escolha foi essa? Né? Aí a gente fica pensando, que escolhas são essas? Que momento que a gente escolhe essa prova? Que país que a gente vai nascer? Que família a gente vai ter? Que cidade a gente vai morar? Ou será que a gente está em Juiz de Fora por acaso? Será que a gente frequenta o Jerônimo por acaso? Ah, eu estava passando ali, a porta estava aberta, eu entrei, foi assim? Ou será que a gente está aqui por algum motivo? A gente precisa pensar, né? Como são definidas questões relativas ao casamento, aos filhos, à profissão? Será que a profissão realmente é como eu imagino? Não tinha mais nada para escolher, eu escolhi isso? Ou não? Eu queria muito, eu nasci com essa vontade, de onde veio essa vontade? Ou será que a minha profissão é algo para eu fazer algo de bom no mundo? Porque a gente tem profissionais bons e profissionais ruins. Tem pessoas que começam numa profissão e quando vê já mudaram para outra. Por quê? Por que é assim, né? Não são questões que vocês pensam? Eu penso. Eu penso e muitas pessoas pensam sobre elas. Então, quando a gente fala de planejamento, essas questões nos vêm. E aí a gente vai pensar, né? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Nada. A resposta foi nada. Ah, mas não pode ser nada. A resposta da espiritualidade foi assim. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Não tem acaso, não tem por acaso aconteceu isso na minha vida. Tudo estava planejado. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Abertos se lhes acham, assim, o caminho do bem, como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então a gente percebe que nada está descontrolado e nada é por acaso. Só que Deus nos dá essa liberdade de escolha. Existe no mundo bem e mal. Nós podemos optar. E aí a gente vai lembrar o que que é bem. É estar de acordo com as leis divinas. Tudo em harmonia. Tudo feito para o progresso de todos, não só o meu. Tudo feito para a elevação de todos, não só a minha. Não adianta eu correr na frente e evoluir se aqueles irmãos a quem eu estou atrelado não querem. Eu posso evoluir sozinho? Posso. Só que eu sempre vou estar ligado àqueles quem eu tenho afeto. E aí, imaginando que somos uma família universal, tem como a gente sair feliz e falar assim: oba, estou indo embora desse planeta de provas e expiações, estou indo para o mundo feliz e não tem mais nada a ver com isso? Lembremos Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes alçou espaços mais felizes. Ele não é mais um morador de provas e expiações.
Só que o que ele disse à espiritualidade superior? Enquanto houver um irmão meu sofrendo na terra, aqui eu vou ficar. E por isso a gente vê Bezerra de Menezes o tempo todo se manifestando na terra. Porque ele está, sim, morador de um mundo mais feliz. Mas o coração dele está conosco. Então, todo o tempo ele está atuando na terra. Como um espírito jamais elevado, atua junto conosco. Ele não nos deixou. Então, quando formos espíritos mais elevados, não vamos sair felizes batendo o pó da sandália, né? Bater o pó da sandália para a dor é para quem ainda não consegue lidar com ela. Nós vamos sim estar no lugar que é nosso de direito, pela nossa própria evolução, mas cada dor que os nossos irmãos sentirem, nós vamos estar de volta. Lembra Alcione? Ela já estava no espaço também mais feliz, mas sabendo da reencarnação de um ser amado, ela volta e é alertada por seus superiores. Você tem certeza que vai? Lá é muito difícil. Muitos dos nossos missionários, dos nossos melhores missionários, faliram. Estar em provas e expiações não é fácil. Então, por isso que temos que ser mais resistentes. Porque o tempo todo planejamos a nossa encarnação, mas quando aqui chegamos, pelas dores que sentimos, voltamos atrás. E voltamos para o mundo espiritual, percebendo que não cumprimos sequer um quarto daquilo que viemos fazer. Isso se conseguirmos um quarto, né? Então, por que, que a gente tem que falar sobre a questão do planejamento? Para que a gente seja mais firme quando as dores nos acessarem. Porque elas vão chegar. Para que a gente seja mais consciente. Para que a gente busque auxílio. Porque a gente se acha muito forte, acha que pode ficar sozinho. Sendo que quando é planejado o nosso reencarne, o planejamento é feito com todos aqueles que vão estar ao nosso redor. Lá no livro Painéis da Obsessão, no capítulo 9, quando vai falar da reencarnação de Argos, não sei se vocês já leram esse livro, é um livro muito bom mesmo. Quando a gente começa a ler, nos primeiros capítulos, a gente tem pena dos atores do nosso livro. Depois a gente vai entender o que eles estão passando. E aí a gente vai compreender que eles estão num reajuste amoroso e não somente em dores. E lá tem Argos e Áurea, que são um casal, né, a atual encarnação, e é mostrado para gente que o planejamento reencarnatório dele foi feito até certa época. E este livro, para quem já ouviu falar em moratória, porque às vezes a gente ouve falar em moratória, né? Ah, o Chico recebeu uma moratória, ele ia desencarnar em tal época e desencarnou depois. O Divaldo recebeu uma moratória. Às vezes a gente ouve falar bastante disso, mas não sabe onde encontrar. E lá no Painéis da Obsessão, que é Divaldo Manuel Filomeno de Miranda, fala para a gente da moratória que Argos recebeu. E lá explica o processo de moratória, que é você vive até a época que tem que viver, e depois, se você for merecedor, você ganha um tempo a mais. E ele vive e vai fazer uma cirurgia de pulmão numa época lá atrás, onde isso não era fácil, vai tirar um pulmão, olha só, e quando chega aquele momento, irmã Angélica, que é um espírito superior desencarnado, chega para ele e fala: olha, eu pedi para você uma moratória, porque eu estou envolvida no seu planejamento reencarnatório. Então eu pedi porque eu sei que você ia precisar, mas eu vim te perguntar, você quer? Isso ele estava em desdobramento, e ela pergunta, você quer? Olha o livre-arbítrio, porque se ele falasse, não, eu não quero, tudo bem, tudo bem. Eu tinha pedido, mas não tem problema. Eu estou te perguntando, você quer? Por quê? Quando você responde, você assume a responsabilidade. Mas é claro que quando ele acorda, ele não lembra mais nada disso, né? E aí, será que ele cumpre? Não vou contar para vocês lerem.
Vocês vão ter que ler o livro. Mas é interessante que lá ela começa a contar quem foi ele, em outras vidas. E como eles estiveram ao redor dele o tempo todo para que ele desse certo. E ela conta 3 vidas dele onde ele não deu certo. Ela já estava, os companheiros já estavam. E aí, nesse momento que ele aceita, ela faz uma reunião no plano espiritual. De noite, desdobramento. Chega a estar um anfiteatro de mais de 200 pessoas. Amigos de Argos, responsáveis pela encarnação dele. Aí a gente fica pensando, o quê? 200? Esses são os mais chegados. Aí fala, não é possível, não. Manuel Filomeno aí, eu acho que ele exagerou. Vamos pensar nas nossas famílias? Quando a gente vai fazer um bolinho de aniversário, quantas pessoas dão? Não sei da de vocês, na minha, chamando só os mais chegados, tio, direto e primo, dá mais de 70. Então, será que essas pessoas todas não estão envolvidas no meu planejamento reencarnatório? Quantas eu conheço no centro espírita? Será que também não estavam? Quantas eu conheço no trabalho? Será que também não estavam? E esqueci de falar os vizinhos, né? Será que também não estavam? Aí você pensa, 200 é só aquele núcleo principal. E aí Argos, encarnações e mais encarnações, tinha esses companheiros ao seu lado. Quando ele encarna nessa atual encarnação, no planejamento dele, ele ainda pede para ser espírita. Olha só, pede para ser espírita. Porque ele fala que é ali que ele vai conseguir forças para acertar dessa vez, que ele precisava saber das consequências dos atos dele, para que ele tivesse consciência para não errar tanto assim. Será que ele erra? Será que ele acerta? Vai ter que ler o livro também, né? Mas ele recebe isso, porque eles perceberam que foram 3 encarnações que ele não se manteve firme. Então, vamos mostrar para eles as consequências. Então, nós que estamos na doutrina espírita, é para ver a consequência daquilo que a gente não faz. Ou consequência daquilo que a gente faz de errado. Às vezes a gente fica pensando assim, nós fomos os escolhidos para saber mais verdades. Ou nós somos os necessitados por saber mais verdades, né? Então nós somos necessitados. A gente precisa ver, a gente precisa entender, e isso é bom. E nós temos ampla bibliografia para que a gente entenda, para que a gente compreenda como fazer. Então, quando a gente vê essa possibilidade de ir pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal, é uma escolha nossa. Jesus, dizem os espíritos amigos, que escolheu mais o caminho do bem, por isso que ele chegou tão rápido. E aí a gente pode pensar, nem foi tão rápido assim. Ele viveu todas as etapas, porque a gente olha Jesus e pensa assim, ah, Jesus, né? Mas foi criado simples e ignorante como nós. E aí, ignorante, como diz a espiritualidade, é sem saber. Ou seja, ele foi criado na simplicidade e sem saber nada. E por que hoje ele é o Cristo? Por que ele sabe tanto? E por que a gente ainda não sabe tanto? Porque muitas vezes a gente recusa a ver o que está escrito. Aí a gente pede para vir espírita, que eu preciso conhecer essa verdade. E aí a gente tem todas as possibilidades de todas as obras e muitas vezes a gente deixa de estudar. Então a gente tem que pensar, será que não estava no meu planejamento ser espírita para ter acesso a tudo isso e me melhorar cada vez mais? Argos pediu, foi aceito, passou pela mocidade espírita, continuou espírita, mas mesmo assim ainda tinha questões a reajustar. Então depois vocês leiam lá para saber o que Argos fez da vida dele e dos conhecimentos espíritas que ele tinha. Aí a gente precisa lembrar, é importante destacar que o planejamento reencarnatório prevê as linhas gerais dos acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Porque às vezes a gente fica pensando assim, então se é planejamento, ainda mais quem está acostumado com escola,
A gente planeja tudo lá, até os tempos, tudo bonitinho. Quase nunca dá certo, né? Mas a gente planeja. Por quê? A gente planeja com a gente. Depois, quando a gente vai executar, tem outros envolvidos, que muitas vezes pedem de nós atenção, tempo. Então, por isso que muitas vezes o planejamento não dá certo. Mas, quando a gente vai planejar a nossa reencarnação, a gente não vai planejar coisas do dia a dia tão minuciosamente. 7 horas eu levanto como um pão. Isso não precisa estar no planejamento. A gente vai planejar de linhas gerais. O que que eu preciso me reajustar? Se eu preciso encontrar uma pessoa, isso vai estar no meu planejamento. Quando você tiver 15 anos, você vai encontrar essa tal pessoa. E aí vocês vão ter um momento de reajuste que pode ser curto ou pode ser longo. Pode ser de um dia, você encontra um dia na sua vida e depois não vê mais. Ou você encontra todos os dias da sua vida. Você encontra e fica marcado em você aquele encontro, sabe-se lá por quê, um momento especial, vocês estavam passando no calçadão, aconteceu alguma coisa, estavam os dois no mesmo dia. Aquele dia uma pessoa me ajudou, nunca mais, nem lembro o nome, mas nunca mais esqueço que ela me ajudou. Então era aquele dia, aquele momento para você encontrar com aquela pessoa e talvez ela fazer por você o que ela não fez numa encarnação anterior, te auxiliar naquele dia. E por isso você não precisava nem saber o nome dela. Mas ela fez o que era preciso. Assim como grandes acontecimentos. Em tal época você vai encontrar alguém e vai casar com essa pessoa. Ou em tal época você vai ter o filho. Ou tal época você vai ter que decidir se você fica morando no seu país com a sua família ou muda para outro país, que lá também você tem reajuste. Então, essas questões gerais e mais importantes são planejadas tempo a tempo. Porém, aquilo que a gente faz no dia a dia, vou levantar, comer pão, vou arrumar casa, isso não precisa, né? Esse é o nosso planejamento diário, não é o reencarnatório. Então, quando a gente percebe isso, planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo espírito, pelo próprio espírito, ou seja, o reencarnante. Eu posso ir lá e auxiliar na construção do meu planejamento, que deseja reencarnar ou por um espírito mais esclarecido, especialmente designado para essa tarefa. Na primeira situação, o espírito escolhe o gênero de provas, porque há de passar e nisso consiste seu livre-arbítrio. Na outra, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazesse com uma criancinha. Por que isso? Tem espíritos mais esclarecidos e que vão falar assim, não, realmente eu preciso me reajustar. Tal encarnação eu fiz mal, eu não colaborei, eu prejudiquei, eu injuriei, eu tirei proveito, preciso. É alguém mais consciente. Outros vão falar, não, não preciso não, não fui eu. Não era eu, não, mas na verdade foi porque ele me fez ficar irado, por isso que eu fui violento, não era eu. E aí esse que precisa se reajustar com essas questões, precisa de alguém colocando para ele que ele precisa. E aí a gente vai dizer de uma encarnação compulsória. Você precisa reencarnar, não, não preciso não. Você precisa se reajustar, não, não preciso não. Você vai. Por quê? Aí o livre-arbítrio dele não está tão amplo assim, porque ele não tem consciência. O livre-arbítrio vai de acordo com a conscientização do ser. Quanto mais consciente, quanto mais responsável, quanto mais ciente daquilo que eu fiz, mais livre-arbítrio eu tenho. Como uma criancinha, por quê? Quando uma criança sobe numa janela e você vai lá e tira, para você está cuidando, tomando conta. Ela pode cair e pode se machucar. Para ela é isso. Ela vai ficar revoltada com você. Ela vai brigar com você. Ela vai falar, eu não ia cair. Por quê? O que ela entende? Que você foi lá e tirou a possibilidade dela de olhar na janela. Ela não vê o risco, ela não tem consciência.
Então, quando a gente não tem consciência, um espírito melhor do que nós, superior, em nome de Deus, vai lá e fala: você vai ter que passar por isso. Chegou a hora. Estou te dando todas as condições. Organizamos a sua família, os seus amigos, para que você passe por isso e vença. Porque não é castigo. Quando eles falam você tem que ir, não é castigo. É como uma mãe olhando e vendo que o filho precisa tomar banho. Você tem que ir. Ah, mas eu não quero. Ah, aí vira uma birra, né? Porque a gente espírito também faz birra. Ah, mas eu não vou. Ah, você tem que ir. Chegou a hora, tá na hora. Porque se você deixa passar muito, imagina como é fazer um planejamento reencarnatório. Se Argos tinha 200 pessoas, até colocar essas 200 pessoas no mesmo ambiente, preparados para estar com você, alguns em reajuste, outros em apoio. Quem é o seu pai aqui? Seu planejamento. Ah, mas ele está encarnado ainda. Ele vai ter que desencarnar, encarnar de novo, crescer, não sei o quê, encontrar sua mãe, para depois você nascer. E isso se eles não resolverem pelo livre-arbítrio deles, que não vão ter filhos, tá? E aí? Então, o seu planejamento envolve muitas pessoas. Então, não é fácil fazer um planejamento. E aí, às vezes, está tudo organizado. Você fala, não, eu não vou desistir. Parei a brincadeira, né? Não, você vai sim. Está tudo organizado para você ter sucesso com a pessoa certa. Por isso que a gente fala, ai, mas eu não me encontro naquela família. Mas está certa. Ah, mas eu não me encontro naquele corpo, mas é o corpo perfeito para você. Ah, mas eu não me encontro naquele grupo, mas é aquele grupo que você precisa. Porque muitas vezes a gente veio no que você vai ter que ir, por isso que você não se encontra. Agora tem aquele que fala, nossa, eu estou no lugar melhor impossível. Nasci na cidade certa, na família certa, trabalho no grupo certo. Que ótimo! Você foi mais consciente, você pôde escolher. Os seus reajustes estão ali de qualquer forma, porque existe algum lugar que não tem reajuste? Não existe. Mas você pôde escolher por qual você ia passar. E outra coisa que a gente precisa pensar, que também está no livro do Manuel Filomeno, é que muitas vezes a gente tem uma encarnação muito tranquila. E a gente tende a imaginar assim, nossa, eu sou um ser superior, hein? Eu sou um espírito de luz, hein? Não tem problema nenhum. Olha que maravilha. Eu vim aqui só para cuidar de vocês, tá? Não sofro nada na minha vida, não tenho problema com a minha família, não tenho... Cuidado. Você está passando por uma encarnação de refazimento e aprendizado. Você está ali se fortalecendo, dando um tempo, né? Dando um tempo nas dores, aprendendo um pouco mais para na próxima você se reajustar. Então, se está tudo certinho, cuidado. Porque no mundo de provas e expiações, a gente não tem nada para falar assim, tá doendo? Será? Por mais que a gente compreenda, aí é diferente. A gente está passando pelo reajuste, mas está compreendendo. Então, eu não estou desesperado, eu não estou chorando, eu não estou brigando com todo mundo. Aí você fala, nossa, olha que paz aquela pessoa. Não, eu estou compreendendo a dor que eu estou passando, é diferente. Mas eu estou passando. Então, todos nós temos. Ah, não, mas a minha até que está tranquila. Olha direito. Tem alguma coisa que você está passando que não é o seu ideal. Ah, eu não moro no lugar que eu queria, eu não estudo no lugar que eu queria, eu não trabalho na profissão que eu queria. É, realmente não é o meu ideal, mas é o que eu preciso. Então a gente começa a perceber que a diferença está quando você vê uma pessoa tranquila na reencarnação, aí você fala assim, nossa, aquela pessoa parece de um planeta feliz, né? Olha como que ela vive, tá tudo errado na vida dela. Mas ela está tranquila. É porque ela sabe que as dores que ela está passando são aprendizados. E ela continua ali passando, se fortalecendo e aprendendo. Porque só passar por dor também não vale, não. A gente vem, sofre, 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 volta e não aprendeu nada. É aprendizado. O planejamento reencarnatório me convida a aprender.
Aí eu já até li para vocês, né? Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. Então, deixa-o. Ali está falando que o espírito, a gente falou lá atrás, que o espírito pode escolher. Os outros vai ter que ter um tutor ali, vai ter que ter uma pessoa. Mas, aos poucos, quando ele vai desenvolvendo, ele vai deixando. E deixando ali não é largar para lá, não. Deixando que ele resolva. Está ali ainda tomando conta. Mas, olha, ele passou por isso e aprendeu. Então, isso aqui eu já posso deixar que ele escolha. Ah, ele passou por aqui e não aprendeu. Então, isso aqui eu tenho que ficar aqui firme. É igual mãe e pai mesmo, né? Olha, isso aqui ele já pode fazer. Quando a gente fala assim, você é muito grande para isso, ou então você é muito pequeno para isso, é mais ou menos. Você fez isso? Não, não deu certo, então você é muito pequeno para isso. Às vezes está lá com 20, 30, 40, você é muito pequeno para isso. Você ainda não aprendeu a fazer. E às vezes está lá com 5 anos desenvolvendo uma tarefa muito bem. Então pode deixar que ele faz. Pode deixar que ele resolve isso. Por isso a espiritualidade nos olha e sempre é falado que somos crianças espirituais. Cada ação nossa vai ser avaliada para que percebam o quanto podem nos deixar caminhar com mais liberdade. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando um mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. E a isso que podemos chamar a queda do homem. Como a gente não sabe escolher ainda tudo, mas a gente imagina que sabe, né? Pode deixar que eu ando de salto alto sem saber. Criança não faz isso de vez em quando. Cata o sapato da mãe e vai andar. O que acontece? Torce o pé. Aí se a gente fala, cuidado, vai torcer, não vão nada. É assim que a gente faz com as leis divinas, com a nossa trajetória encarnatória. De vez em quando a gente faz pirraça mesmo. E a gente precisa admitir isso para na hora que a gente começar a fazer, a gente já parar. Espera aí, eu não posso fazer assim. Eu tenho que ser um ser mais consciente. Perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única para os seus processos para todas as criaturas. Quando a gente pensa, o planejamento reencarnatório, então a gente pega uma ficha lá, tem os dados, a gente preenche os dados de todo mundo igualzinho. Será que é assim? Cada um é um ser diferente. Cada um tem uma proposta reencarnatória. Cada um tem uma missão a cumprir. Então, para cada um vai ser um planejamento. Ah, mas eu queria o planejamento do outro. Não. Por mais que seja parecido, por mais que a gente conviva nas mesmas situações, nunca vai ser igual. Cada um vai sentir e absorver de uma forma aquilo que passou. Passamos, às vezes, por questões coletivas, não é? Por dores coletivas, desastres coletivos, aprendizados coletivos. Mas será que todo mundo absorveu do mesmo jeito? Ou será que cada um absorveu de uma forma? Passamos aí por esses momentos pandêmicos. Será que cada um aprendeu da mesma forma? Ou cada um vivenciou isso de uma maneira? Se a gente for perguntar para cada um tem uma história diferente a narrar. Não teve até hoje ninguém que falou da mesma forma. Então, o planejamento também é de cada um. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais à recorporificação a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa expõe características diferentes quando se rende ao processo liberatório. Então, quando a gente encarna, a gente tem características, assim como quando a gente desencarna. Não há um desencarne igual para ninguém. Cada um desencarna de uma forma. Então, quando a gente fala assim, porque todos os que morrem de morte natural foi assim, assim, assim. Não foi. Porque para cada um foi um momento, para cada um veio receber, para cada um foi uma proposta. Alguns ficam um pouco mais tempo, outros menos tempo. A gente lembra lá do Boa Nova, quando fala do desencarne de Maria,
Ela fala, não, ainda não vou não, quero ir lá em Jerusalém ver aqueles que estão sofrendo nos circos por causa do meu filho. E é concedido a ela ir lá. Ou seja, ela já estava desencarnando, mas ela foi lá em espírito. E aí? Para todo mundo foi igual Maria? Não. Então, para cada um tem uma proposta também no desencarne. Assim, compreendemos que não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Existe, na verdade, um planejamento tendo em vista o progresso espiritual da criatura. Então, todo planejamento feito para nós é para o nosso progresso. A gente não pode duvidar disso, né? Que merece cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores. E aí eu vou passar essas aqui porque a gente já falou lá que os grandes acontecimentos que influem no destino são previstos. Então está na 259 e aqui está escrito: nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de toda natureza? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Eu vou ter que passar por todas as sensações dos vícios para que eu chegue a purificar tudo. Mas aí olha a resposta. Há espíritos que desde o começo tomaram um caminho que se exime de muitas provas. Ou seja, a gente tem duas maneiras de aprender. Eu posso aprender passando, ou eu posso aprender vendo o outro passar. Isso a gente sabe que é uma verdade. Muitas vezes eu vou ver o outro cometendo um erro terrível. E as consequências daquele erro. E aí eu falo, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero passar pelo que ele está passando, eu não quero fazer o que ele fez, porque eu sei a dor que ele está sentindo hoje. E aí a gente já não quer aquilo, a gente já recusa esse mal, e a gente vai procurar o bem oposto a esse mal. Então, muitas vezes, a gente, desde o começo, escolhe o caminho do bem, não é porque a gente sabe o tempo todo o que é bem, mas a gente aprende o que é bem, vendo também o que é mal. Por isso Jesus disse, os escândalos hão de vir. É necessário que ele venha, mas ai daquele que criar o escândalo, cometer o escândalo, fizer o escândalo. Os escândalos hão de vir para a gente aprender. Não quero. Você vê as pessoas envolvidas em questões aí de corrupção, de usufruto do que não é dele. Aí você fala, olha o que ele vai passar, olha o que ele está passando, eu quero isso para mim? Por mais que seja difícil a minha condição, eu não quero estar no lugar dele. A gente vê aí pessoas sendo maltratadas, né? E não precisa ser nem fisicamente, emocionalmente, pelos erros que cometeram. E aí você pensa, nossa, se eu estivesse no lugar dele, olha o que ele está passando. Então a gente já não quer. Aí a gente já escolhe o bem, o oposto daquilo que ele fez. Então a gente pode aprender passando, que é muito mais dolorido, ou de assistir. Então, quando a gente vê o outro errando, a gente tem que fazer preces por ele, enviar vibrações positivas, sim. Ah, mas ele errou. Sim, errou. Mas a gente tem que lembrar que ele é irmão. Porque é fácil ser irmão daquele que acerta. Aquele que erra também é irmão. Filhos do mesmo pai. A diferença é que ele tomou sempre o caminho mais errado. Às vezes por achar mais fácil. Mas nem sempre o caminho fácil é o correto. É mais difícil você se manter no bem no mundo de provas e expiações. O que orienta o espírito na escolha das suas provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza das suas faltas. Então, dependendo do que ele errou, ele vai colocar no planejamento dele algo que possa suprir, ou seja, o oposto daquele erro. Então, se eu fiz um mal muito grande à humanidade, eu venho como humanitário, aquele que vai construir algo muito bom para a humanidade. E aí pode ser de uma vacina, pode ser de uma máquina que vai facilitar a vida de todo mundo. Quem criou a luz elétrica? Veio e criou a luz elétrica, né? Teve outras criações, claro, mas veio e criou a luz elétrica. Vai ver que em outras épocas ele deixou várias pessoas
sem luz qualquer. Como? N possibilidades. Aí ele vem e fala assim, não, peraí, eu vou fazer um bem tão grande quanto o mal que eu fiz para poder me reajustar com isso. Uns podem impor uma vida de misérias e privações para tentar suportá-las com coragem. Então, quando a gente vê uma pessoa passando por misérias e privações, a gente não tem que pensar, olha, foi aquele que roubou muito na outra. Às vezes não, foi ele que escolheu passar por isso. Ele não tinha problemas nessa área, mas ele escolhe para se provar, para falar assim, olha, eu posso estar nesse meio, contribuir com esse meio, auxiliar esse meio e fazer com que esse meio melhore. Então, quantos missionários vão nascer, às vezes, em lugares onde há privação e miséria? Por quê? A gente vai lembrar, né? Jesus nasce numa família simples, numa cidade simples, e eles estavam esperando que ele nascesse no palácio. Porque um espírito assim, que vem trazer renovação à Terra, só pode ser um espírito muito rico, né? Com muitas facilidades, né? O que Jesus escolhe? Vou nascer no lugar mais simples, porque é ali que eu vou modificar o ambiente. É nessa comunidade simples que eu vou fazer algo diferente. E foi convidando pessoas simples do povo, assim como convidou também aqueles que eram abastados, para mostrar, olha, não tem diferença. Se você quiser fazer o bem, você pode estar no meio abastado ou no meio mais simples que você vai conseguir fazer o bem. Outros experimentam as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que ele pode dar e pelas más paixões que desenvolve. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão que sustentar no contato com o vício. E aí, vício não são só as drogas ilícitas, não. Qualquer vício, até o da maledicência. O vício da preguiça. O vício de tirar proveito da parte emocional do outro. Prometer para ele mundos e fundos e depois falar, ah, não, eu estava brincando. Isso também tem pessoas viciadas nisso, né? Então, qualquer tipo de vício. E aí é uma prova muito grande. Então, você vem com essa possibilidade e vai ser firme para não fazer. Porque expiação é algo que você se reajusta com o que você fez lá atrás. Prova é depois que você já aprendeu, você fala assim, agora eu vou fazer a prova. Porque professor nenhum vai dar a prova antes de dar a matéria. Não vai. Porque se ele fizer isso, a questão é até anulada, não é? Ah, não, você não deu essa matéria, então vamos anular essa questão. Então, quando a gente vem para a prova, é porque imaginam que a gente já aprendeu. Então, se a gente já aprendeu a lidar com este vício, a gente vai resistir e passar por ele. O tempo para a reencarnação dependerá, porque uma das dúvidas que a gente fica é: vai ficar milênios lá desencarnado até encarnar de novo? Já que às vezes para planejar isso demora. Ou vão ficar lá anos? Ou vão ficar dias? Para cada um vai depender. Não tem também uma regra. É narrado, às vezes, nas obras, que espíritos demoraram meses para voltar. Porque eles tinham que voltar. Eles vieram, tiveram um choque anímico, né? Lembra do aborto espontâneo? Vem, tem um choque anímico, ou reencarna e desencarna naquela mesma hora, e aí volta para o mundo espiritual, se refazem perispiriticamente, seu perispírito, e aí voltam. Então não tem regra. Alguns esperam milênios, outros voltam mais rápido. Vai depender da conscientização, vai depender também das crenças anteriores, punições eternas, porque tem espírito que acha que vai ficar no fogo do inferno, não é assim? E se ele acredita nisso, quando ele vai e tem lá as culpas, ele fica lá. E aí a gente pode lembrar do umbral, né? Umbral é o quê? Criação mental. Existe um espaço físico chamado umbral? Não, é nossa mente que vai criar a punição que a gente imagina. Ah, mas o André Luiz ficou no umbral, ele estava com a mente culpada.
Então ele estava lá. Ah, mas e aqueles outros que estavam ali? Também estavam com a mente culpada. E aí se afinizaram aqueles pensamentos de André Luiz e ficaram ali juntos. Assim como quando ele começa a lembrar da mãe, que ele faz a prece, ele começa a ver Clarence. Como que Clarence estava do lado dele o tempo todo e ele não via? Porque a mente dele estava atormentada. Ele estava mergulhado naquelas imagens. Quando ele começa a liberar sua mente, a fazer prece, ele começa a ver Clarence. E aí ele sai daquela condição. Por isso a gente tem que vigiar muito os nossos pensamentos. Onde você quer estar? Um lugar feliz? Vigia seu pensamento desde agora. Faça o bem. Busque a prece. Mas não se deixe levar pelas induções mentais, tanto sua quanto de outros companheiros. Porque senão você só vai ter isso na sua mente. Da possibilidade do encontro dos seres com quem temos que nos reajustar ou construir, se eles estão encarnados, porque ninguém também vem por acaso. Ah, eu vou. Aí eu reajusto com um, com dois. Não, o contexto tem que estar organizado. Ou seja, do bom aproveitamento, bom proveito que possa tirar da nova oportunidade. Porque senão a gente não vem ocupar um corpo por acaso, né? Ali eu trouxe, para a gente terminar, desse livro Uma Vida de Amor e Caridade, que é Espíritos Diversos, e ali está Isabel Bueno, é do Chico. Na parte 2, ela fala para a gente o capítulo Reencarnação. Maria Dolores traz esse capítulo para nós. Antes do berço terrestre, junto a mentores queridos, fazemos vários pedidos quanto a lutar e sofrer. Queremos saudar no mundo nossas contas em atraso. Ninguém chora por acaso, se encontra fel no dever. Renascemos carregando o peso do compromisso, doenças, mágoas, serviço, menosprezo e solidão. Eis alguns dos instrumentos que nos procura em fila, com a terra nos burila as forças do coração. Pessoas que nos atraem, buscando-nos a ternura, nelas vemos ventura com que andamos a sonhar. Depois é que se descobre que não são joias nem flores, mas simplesmente credores e ajustes por acertar. Se te vês em grandes provas, se alguém te fere ou maltrata, em acessos de alma ingrata, perdoa fazendo bem. Estás na escola da terra, aprende a servir e amar, permanece em teu lugar, não abandones ninguém. Então, ali ela fala do nosso planejamento junto aos mentores. Ela fala que a gente veio para saudar, mas ela fala que é aquele que está no seu caminho, que muitas vezes a gente fala assim, aquele espinho na carne, é aquela minha pedra de tropeço, é aquele meu problema, né? Eles são nossos credores. São eles que vieram colocar no mundo as situações que a gente precisa passar e se reajustar. Se eles não tivessem aceitado o nosso planejamento reencarnatório também, eles não estariam conosco. E a gente estaria aqui só passando um tempo. E não contribuindo ou crescendo naquilo que a gente pode vir a ser um dia, se a gente se reajustar. Então, por mais que seja difícil a relação na nossa família, no nosso trabalho, no nosso núcleo de fé ou de filosofia, seja qual for, por mais que seja difícil, a gente precisa entender. Ele foi colocado ali porque Deus nos ama. Ele escolheu a dedo a pessoa que está no seu caminho. Então, que a gente possa olhar para esses credores que a gente coloca como inimigos ou como aquele que está nos atrapalhando, olhar para eles e falar o que eu preciso me reajustar com você. E pedir a Deus força, para que a gente compreenda, mesmo sem lembrar, qual é o momento que a gente precisa se refazer junto a esse irmão. Se a gente quer uma técnica para começar os reajustes com mais firmeza, com mais direção, começa pedindo perdão. Porque saber o que a gente fez, a gente não sabe. Mas se ele está no nosso caminho, nos exigindo alguma coisa,
é porque algo a gente tem que reajustar com ele. Então, se a gente não consegue chegar para o amigo cara a cara e falar, me perdoa, faça em prece. Peça aos seus mentores. Fala com ele. Fala assim, olha, ainda não tenho condição emocional, física, de chegar perto daquela pessoa. Não sou humilde o suficiente. Mas vai você, conversa com o mentor dele, pede perdão por mim. E assim você vai fazendo devagar. Vai chegar um dia que você não vai mais se lembrar por que havia um desconforto tão grande entre você e o outro. Porque eles dão sempre um jeito de nos unir, às vezes em desdobramento, e nos colocar lá para conversar um pouquinho. E a gente vai se refazendo junto a esse irmão. Então, mesmo que a gente não saiba, o perdão e o amor é sempre a melhor saída para a gente sair das dores do nosso reajuste em cada planejamento reencarnatório. E isso a gente não esquece, né? Se a gente não lembra de cada linha que está lá, a gente lembra que amar e perdoar é a base da transformação de qualquer pessoa. Então, agradeço muito a vocês a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto que às vezes parece tão básico, mas que se a gente deixa de falar, a gente acaba esquecendo muitas coisas ou deixando passar muitas coisas que nos auxiliam demais na nossa trajetória. Muito obrigada a todos vocês, que Jesus abençoe seus lares, suas vidas, que vocês tenham força suficiente, assim como eu peço para mim também, para que a gente possa passar pelo que precisa, sem se desesperar, amando e perdoando sempre. Gratidão a todos vocês.